Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Outra lição que podemos tirar do nascimento de nosso Senhor é a lição da naturalidade e simplicidade. Como dissemos, passados os dias da purificação, Maria e José levaram o menino Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Ninguém deve ter reparado naquele casal jovem que levava uma criança pequena no seu colo. As mães tinham que esperar o sacerdote na porta oriental. Para lá foi Maria, junto com as outras mulheres, à espera de que chegasse a sua vez, para que o sacerdote tomasse nos braços o seu filho. A seu lado estava José, pronto para pagar o resgate. A cerimônia da purificação de Maria e do resgate do menino, do serviço do templo, não se distinguiu exteriormente em nada do que costumava acontecer nessas ocasiões. Toda a vida de Maria está penetrada de uma profunda simplicidade. A sua vocação de mãe do Redentor realizou-se sempre com naturalidade. Aparece na casa de sua prima Isabel para ajudá-la e servi-la durante meses. Prepara os panos e a roupa para o seu filho. Vive 30 anos junto dele sem se cansar de olhá-lo, com um relacionamento amabilíssimo, mas cheio de simplicidade. Quando em Caná alcança do seu filho o primeiro milagre, faz isso com tal naturalidade que nem sequer os noivos se apercebem do fato portentoso. Em nenhum momento faz alarde de privilégios especiais. A este respeito dizia São José Maria: Maria Santíssima, Mãe de Deus, passa inadvertida como mais uma entre as mulheres do seu povo. Aprende dela a viver com naturalidade. Seu filho Jesus é o modelo da simplicidade perfeita. Durante os 30 anos da vida oculta e sempre, quando começa a pregar a boa nova, não desenvolve uma atividade ruidosa, chamativa e espetacular. Jesus é a própria simplicidade, quer quando nasce ou é apresentado no templo, quer quando manifesta a sua divindade por meio de milagres que só Deus podia fazer. O Salvador foge do espetáculo e da vanglória, dos gestos falsos e teatrais. Faz-se acessível a todos, aos enfermos desenganados que o procuram cheios de confiança para implorar-lhe remédio para os seus padecimentos, aos apóstolos que lhe perguntam sobre o sentido das parábolas, às crianças que o abraçam com confiança. A simplicidade é uma das manifestações da humildade. Opõe-se radicalmente a tudo que é postiço, artificial e enganoso, e é uma virtude especialmente necessária
no relacionamento com Deus e no convívio diário. A simplicidade é uma consequência e uma característica da chamada infância espiritual, a que o Senhor nos convida especialmente nestes dias em que contemplamos o seu nascimento e a sua vida oculta. Diz o Senhor: em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos fizerdes como crianças, pela simplicidade e inocência, não entrareis no reino dos céus. A infância espiritual é esta atitude de fazermos pequenos diante de Deus. Os santos nos diziam que diante de Deus temos que nos portar como crianças pequeninas que estão aprendendo a andar. Sendo pequenos, vamos nos dirigir a Deus sem atitudes rebuscadas nem fingidas, porque sabemos que Ele não repara tanto na aparência externa, mas olha o coração. Sentimos sobre nós o olhar amável do Senhor que nos convida a ser autênticos, a conversar com Ele numa oração pessoal, direta, confiante. Por isso temos que fugir de qualquer formalismo no relacionamento com Deus, ainda que deva haver um respeito por Ele. Mas o respeito não é um convencionalismo ou formalismo. Se formos simples com Deus, também seremos com aqueles com quem estamos todos os dias, com os nossos parentes, amigos e colegas. É simples quem atua e fala em íntima harmonia com o que pensa e deseja, quem se mostra aos outros tal como é, sem aparentar o que não é ou o que não possui. É sempre uma grande alegria encontrar uma alma simples, sem pregas nem recantos, em quem se pode confiar. Em sentido contrário, o Senhor alerta-nos contra aqueles que pensam de um modo e atuam de outro. Na convivência diária, toda a complicação levanta obstáculos entre os outros e nós, e afasta-nos de Deus, dizia São José Maria a este respeito. Essa ênfase e esse ar emproado ficam-te mal. Vê-se que são postiços. Procura pelo menos não os empregar com o teu Deus, nem com o teu diretor, nem com os teus irmãos. E haverá uma barreira a menos entre ti e eles. A simplicidade e a naturalidade são virtudes extraordinariamente atraentes. Para compreender isso, basta olhar para Jesus, Maria e José. Mas devemos saber que são virtudes difíceis, sobretudo por causa da soberba, que nos leva a formar uma ideia exagerada sobre nós próprios e a querer parecer diante dos outros mais do que somos ou temos. Sentimos-nos humilhados tantas vezes porque desejamos ser o centro da atenção e da estima dos que nos rodeiam, porque não reconhecemos que há ocasiões em que atuamos mal, porque não nos conformamos com fazer e desaparecer, sem mendigar a recompensa de uma palavra de louvor ou de gratidão. Muitas vezes complicamos a vida porque não aceitamos as nossas limitações, porque nos levamos demasiado a sério. A soberba pode induzir-nos a falar excessivamente de nós mesmos, a pensar quase que exclusivamente nos nossos problemas pessoais ou a procurar chamar a atenção por caminhos às vezes complexos e retorcidos. Pode até fazer-nos simular doenças inexistentes ou alegrias e tristezas que não correspondem ao nosso estado de ânimo. O pedantismo, a afetação, a jactância, a hipocrisia e a mentira opõem-se à simplicidade e, portanto, à amizade, dificultando uma convivência amável. São também, por isso, um verdadeiro obstáculo para a convivência. Para aprendermos a ser simples, contemplemos Jesus, Maria e José em todas as cenas da infância do Senhor, no meio da sua vida normal. Peçamos à Sagrada Família que nos faça como crianças, a fim de podermos relacionar-nos com Deus e com os outros com toda a simplicidade, sem as complicações da soberba. Agora vos dou a bênção para este dia.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.